Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma edição do podcast do Papo Pro ACBR. Estou com um querido aqui, Daniel Queiroz, da Aliança da Cielo, né? O Daniel é uma das pessoas assim que a gente tem o prazer de conhecer essa carreira de automação comercial, né? Porque realmente é muito gostoso de lidar com ele, a gente vê até o time que ele tem, todo mundo gosta muito de trabalhar com ele, né? Então, é um prazer de receber aqui. Obrigado por ter vindo aqui, ter disponibilizado um pouco do seu tempo. Eu queria começar por aí, pra você se apresentar para a nossa audiência, né? Dizer quem é Daniel Queiroz, como que você chegou na Cielo, né? Qual foi a sua trajetória aí e como que você se envolveu com o pessoal de automação comercial. Uau, bacana. Primeiro, obrigado aí pelo convite, Daniel. Para mim é um prazer estar aqui contigo, aprender também aqui com o time da CBR. É, e a recíproca é verdadeira. É uma alegria sempre que a gente se encontra, seja nos eventos, seja em momentos de negócio também. Sempre é muito prazeroso aqui o que a gente constrói junto aqui, junto com a CBR e Cielo. Falar, tô um pouco aqui da minha carreira, tô nesse mundo aqui de parcerias há bastante tempo, construí minha carreira sempre voltado para a área de negócio e empresa de tecnologia voltada para o varejo. Sua formação é de marketing, De publicidade? marketing, formei em marketing e fui entendendo ali profissionalmente onde eu me identificava, o que eu conseguia de fato ali me destacar profissionalmente e aproveitar ali também todo o meu know-how de marketing, de tecnologia. Teve um olhar muito curioso de estudar, de entender um pouco como que as coisas funcionam e tem melhor ambiente quando a gente fala de empresa de tecnologia. E aí, quando você une com pagamento, e aí você tem muita coisa para aprender, né? Se tem uma Sim, coisa que a gente tem certeza nesse nosso universo, é que sempre tem novidade, né? sim. E foi aí que eu comecei a construir minha carreira, passei por várias empresas voltadas para o varejo, depois fui migrando ali para empresas de tecnologia voltada para o varejo, depois migrei ali para empresas do setor financeiro, que atende o varejo, também ligado à tecnologia. E aí foi que nessa toda essa trajetória cheguei na Cielo, exatamente com esse olhar de unir o que tinha ali de conhecimento de empresa de tecnologia, do varejo e aportar valor, fazendo com que a gente consiga extrair essas oportunidades que surgem não somente com o olhar de pagamento, mas também desse olhar integrado ali, né? E aí quando a gente olha a empresas de software, que são os parceiros nossos, empresas também, plataformas de e-commerce que também são parceiros nossos. Tem que ter um monte de skill para estar na posição que você está, né? Conhecer muito bem o varejo, conhecer tecnologia e o marketing também ajuda muito, eu acredito, ter um olhar assim de como as coisas vão funcionar, né? Se eu não fosse seguir carreira de informática, eu seria fazer alguma de publicidade, porque eu admiro Bacana. muito essa profissão, né? Acho muito bacana quando você cria uma história e a gente vê hoje que os produtos que vendem são produtos que têm história por trás, né? Sim, Tem que sim, ter uma narrativa interessante ali por sim, sim. trás. Então é muito bacana esse. Difícil achar alguém com todos esses talentos que você tem, né? Não, imagina, cara. E eu acho que você falou bem do processo criativo, né? Quando a gente olha na área de negócio, e no marketing não é diferente, você tem um processo criativo para construir algo. E aí parte de um olhar de negócio, né? Então, esse olhar de negócio possibilita que você entenda os diferenciais competitivos das empresas parceiras, os diferenciais competitivos da empresa que você está e como é que você consegue construir essa narrativa de parcerias que aporte valor real, né? Não seja algo somente legal de falar, mas realmente faz diferença no dia a dia do varejo, né? Sim, Então, isso é um dos princípios ali que a gente tem e o que a gente adota também no Aliança. bacana. E como que é trabalhar na Cielo, né? Cielo é uma das umas big empresas do Brasil, né? A gente vai falar um pouquinho também aqui, ela tem dois grandes acionistas ali, os sócios, né? Dois dos maiores bancos do Brasil, a Cielo. Então, é tudo muito grande na Cielo, né? Muitos funcionários, né? Mas até para a audiência entender um pouco da dimensão do tamanho da Cielo. Você pode falar um pouco para a gente, assim, quantos Claro, cara. funcionários, Dá. como... De fato, assim, a empresa é enorme, a gente está falando aqui de quase 7 mil funcionários, 7.000. quase 7 mil funcionários na Cielo. E que, apesar desse tamanho, é uma empresa que tem ali
uma operação que é muito próxima, né? Então, é uma operação descentralizada, até para a gente poder estar próximo dos nossos clientes. Então, a gente tem uma cobertura de 99% do território nacional. E aí a gente está falando aqui mais de 700 mil clientes na ponta que a gente atende. Mil. Em maquininhas, quantas, se a gente for traduzir em terminais ali de campo, são quantos? Você põe ali, depende muito do modelo, do tipo da forma de captura. A gente está falando aí de 2 maquininhas, por média e tal. A gente tem clientes que operam no mundo físico, no mundo online. A gente tem operações que são unificadas, né? Para de fato capturar ali a necessidade do cliente. A gente está falando aqui de uma empresa que tem esse porte e tem essa necessidade de ter uma estrutura parruda, porque é uma operação 24/7. Quando a gente fala de adquirência, a gente fala de pagamento, tem que ter essa operação 24/7. E esses 7 mil funcionários trabalham com esse objetivo, né? E aí quando a gente fala da empresa, eu falo que em toda a minha trajetória é a empresa que adota quando a gente fala de bem-estar, de diversidade, de cultura, não somente do que se fala, mas de fato é uma estratégia corporativa, né? Faz parte dessa estratégia corporativa da Cielo. Ter momentos de bem-estar do funcionário, ter momentos que ele está ali muito mais à vontade, porque ele produz à vontade, ele produz feliz e, consequentemente, se entrega melhor, né? Tudo que você constrói. Você falou, porque eu vejo hoje muitas empresas contratam um funcionário pelo currículo dele, mas elas criam um ambiente tão hostil para aquele funcionário que muitas vezes ele se esconde. Ele vem com uma armadura para a empresa e ele nunca entrega o que ele realmente é, né? Sim, sim. Então, isso é interessante que a Cielo cria, porque você acaba tendo o Daniel inteiro ali, né? Ele é uma pessoa como ele é, ele vai na Cielo e continua sendo ele, entregando o melhor dele, né? E não tem essa diferenciação, puxa, que eu sou no pessoal, eu levo porque eu estou no meu dia a dia, né? Quanto tempo que a gente investe no trabalho. E tem que ter tem que ser prazeroso o que você está fazendo para poder, de fato, aportar valor e ser ali algo que você consegue estar todo dia estimulado para... E aí a gente vê muito isso na empresa. Tem que ter um ambiente, fica um ambiente até favorável para novas ideias, né? Demais, cara. E tem esse lado de, como é um ambiente de uma cultura leve, ele é propício também para colaboração. Então, você não cria silos. Você tem ali possibilidades dos times de forma descentralizadas e não verticalizado, compartilhar ideias, tirar dúvidas, ter um ambiente para você testar rápido, corrigir rápido, entregar rápido. Então, essa forma colaborativa, não algo de um grupo controle, mas uma forma colaborativa propicia você ter um ambiente de tecnologia. Então, essa é uma das grandes preocupações da empresa, né? Uma das preocupações da empresa, porque quando você olha uma estrutura grande, você não pode ter uma estrutura que ela seja difícil de você movimentar a tecnologia, tem que ser dinâmico. A pessoa imagina as empresas muito grandes como se fosse um transatlântico que vai virar muito lento, né? Não. Então tem que criar... Tem que ter vários botezinhos ali para ir virando e indo para a direção. Sim, interessante. Muito bacana essa estratégia da Cielo. Então, mas ela concorre àquele prêmio Great Place to Work, alguma coisa assim? Sim, é uma empresa ali premiada no Great Place to Work. Recorrentemente a gente está ganhando os prêmios e o pessoal participa mesmo, vota e sempre estamos ali com essa premiação na empresa. Legal, porque eles fazem um trabalho bem isento, né? Eles entrevistam as pessoas da empresa. Sim, bem sério. Então, sim, tem um esforço muito grande em preservar essa cultura. Essa cultura que você citou, ela é espelhada em alguém? Alguma pessoa criou essa cultura? Tem alguma figura carismática, assim, que de repente pode se dizer que foi o grande inspirador dessa cultura? Quando a gente fala de cultura de empresa, a cultura ela não é algo que é personificada, né? Acho que a gente tem que falar de cultura do grupo dos funcionários, dos colaboradores, né? Então, sem dúvida, existem diretrizes da empresa para como se constrói essa cultura, mas no final do dia, a cultura ela só funciona quando ela é de fato exercida, né? E aí, desde todos os níveis de funcionários, desde todas as posições. Então, existe uma preocupação, todo time interno, de a gente manter essa cultura e
de fato ser algo que a empresa respire, né? Então, desde o CEO da empresa até um novo funcionário que acabou de entrar, a gente tem muito assim, cara, a cultura aqui é essa, é de colaboração, tem aqui Tem que ficar sempre reforçando, treinando, às vezes vai ter um é uma desvio ou outro, catequese ali tem para que- todo mundo estar sempre respirando essa cultura. E ela tem que ser vivida, né? Sim. Pode ser só uma cultura no papel, tem que ser vivida. Bacana. Que tenta espelhar muitas vezes a missão da empresa Sim. ali, né? Essa Sim. cultura tem que... O caminho é esse aqui, né? Todo mundo tem que chegar... Sim. Muito bacana. E a Cielo hoje tem dois grandes bancos, os maiores bancos do Brasil são os donos da Cielo, pode-se dizer assim, né? Sim, os acionistas, né? O Banco do Brasil e o Bradesco. Sim, né? sim. Como que é ter dois chefes desse porte aí? E como que vocês lidam com... São bancos muito diferentes entre si, né? Sim. O público alvo de cada um é diferente, as estratégias devem ser diferentes, né? E a Cielo também passou por um movimento agora de recompra de ações, fechou na bolsa, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, né? Sim. Por que fez esse movimento de recompra de ações e como que é lidar com dois grandes bancos, assim? É bem curioso, né? Porque quando você olha assim, poxa, será que é difícil? Como já essa estrutura societária reflete a estratégia da Cielo, né? De ter ali uma capacidade ali de atender o nosso cliente na ponta e adotar estratégias diversas. Então, hoje a gente tem estratégias que elas são combinadas com as estratégias do banco, mas elas não são exclusivas. No final do dia, a estratégia é atender bem o cliente e suportá-lo de forma eficiente e fazer com que ele cresça. E essa interação ela é muito transparente e é muito colaborativa, né? Sem dúvida, existe ali estratégias que é definida por cada um dos bancos. Acaba que a Cielo canaliza essa estratégia e adota na ponta com o time comercial dedicado para cada dos bancos e também o time comercial em comum que tem na nossa força de venda. E faz parte de um movimento que a gente da Cielo exatamente para a gente ter muito mais capacidade de inovar, muito mais capacidade de aplicar rápido a estratégia na ponta, né? E essa adoção já está surgindo efeito pós-fechamento capital, né? Então, Faz quanto tempo que ocorreu esse fechamento? O fechamento capital foi no ano passado, né? Recente, né? É recente. Ainda tem ali um processo, mesmo pós-fechamento de capital, mas já reflete, já estamos aqui capturando esses benefícios do fechamento capital e também de acelerar tudo que a gente tinha já no nosso pipe, que a gente tinha também de estratégia e ter uma troca muito mais rápida e ágil com os próprios dois acionistas, né? Legal. Então, a gente pode esperar muita novidade aí vindo... Bastante. Bradesco, Cielo, Banco do Brasil, Cielo, Sim. Muita coisa em conjunto, né? Cada vez mais. Que bacana. Legal. Segurança, né? Como que é isso para vocês? Tem uma preocupação constante, né? Sim. Vocês, não sei se você pode abrir em números quanto passa de dinheiro mês na Cielo. Assim. Mas, assim, como que é o seu time de segurança? Como que eles lidam com isso daí? As diretrizes, até... Porque a invasão pode vir até de um funcionário que abriu um e-mail lá para ver um gatinho e pegou. Então, sim. Como que eles passam as diretrizes de segurança para vocês na Cielo? Quando a gente fala de empresa de pagamento, Daniel, eu costumo usar o exemplo, imagina como se fosse um carro forte 24/7 e está todo mundo ali de olho naquele carro forte. Como é que a gente consegue ter essa operação que ela é uma operação nervosa, né? Não para, 24/7 mesmo, de forma segura, né? Quando a gente está falando aqui de números, no ano aqui de 2024, a gente está falando de mais de 820 bilhões. Nossa, passou ali para a gente está falando de 7% do PIB. Caramba. Então, tem ali uma responsabilidade e uma preocupação de estar o tempo inteiro inovando, né? Então, desde de forma de sustentar tudo que a gente está transacionando. Então, a gente fala de capacidade de ter 13 mil transações por segundo. Meu Deus. Para poder suportar ali toda essa demanda e com segurança, né? Então, o que a gente tem são várias camadas, são várias ferramentas de adoção de segurança, né? Então, desde uma inteligência artificial, de um machine learning, que está ali o tempo inteiro monitorando, que está ali aplicando camadas para prever potenciais fraudes ou potenciais tipos de ataque, mas também passando também para olhar o humano, né? Então, a gente tem o nosso NCC,
que é o núcleo de controle ali, que é um time que fica lá também o tempo inteiro ali monitorando, e também de forma ágil também pode ali tomar uma atitude, uma adoção ali preventiva de algo que tem um descomportamento, né? Então, é algo que passa pela nossa cultura também, né? Então, tem esse lado ali de preocupação. Security first, né? Sim, cara. Mas é um security first que tem que ser simples também, né? Não pode ter tantas camadas de segurança que o cliente na ponta não consegue nem transacionar, né? Então, tem que ser uma segurança, mas também que seja... que não... Eu fico imaginando, às vezes, uma conversa, uma reunião do time de UX, querendo deixar tudo simples, e o time de segurança, não, tem que pôr segunda autenticação, não sei o quê. Cara, mas isso é uma beleza que, assim, às vezes a gente olha essa questão de facilidade transacional, vou dar um exemplo de um site ali. A gente vê, às vezes, tem a falsa impressão que são dois lados diferentes da mesma moeda, né? Puxa, eu tenho a segurança e eu tenho a facilidade de transacionar, eu tenho ali Na verdade, é o mesmo lado da mesma moeda, porque quando você entra num site, quando você não se sente seguro quando você acessa aquele site, você não vai passar seu cartão, Sim. você não vai... Então, assim, quando você vê segurança, puxa, consequentemente, você vai ter segurança de colocar seus dados lá e transacionar, e ali vai ter ali Então, você transparecer segurança de forma simples, transparência também ali, você tem ali mais Faz conversão. parte do próprio negócio em si, Faz né? parte do negócio, cara. Faz parte do negócio. As bandeiras, né? Elas têm as normativas delas que vocês também têm que seguir. Elas sempre estão testando, sempre estão verificando se vocês estão com isso em dia, né? Sim, sim. Existe quando a gente fala aqui do arranjo de pagamento, é um arranjo seguro que está se autoalimentando, está adotando as novas perspectivas. A gente vê do mercado, o mercado vai mudando. Então a gente fala do arranjo de pagamento, são 4 partes que está o tempo inteiro inovando e está se orquestrando para ter ali os mandates cumpridos para todo mundo, para equalizar e dar segurança na ponta, né? Novas formas de pagar, né? Antes da pandemia, ninguém usava aproximação. Hoje, todo mundo praticamente só usa pagamento por aproximação, né? Sim. Nos Estados Unidos, eu vi na NR no passado uma tendência forte, pagamento com a palma da mão, né? Que aqui no Brasil, acho que aparentemente ainda não chegou muito, né? Então, isso tudo acaba envolvendo todas as camadas, né? Demais, cara. E a gente aqui, no Brasil, é referência, né, de adoção de tecnologia. Sim. A gente é muito pioneiro de muitas coisas que vêm... Quando vem uma tecnologia que qualquer mercado, quando a gente internaliza aqui, a gente adota de forma muito rápida. Quando a gente vê isso, no início do ano, eu tive a oportunidade de ir na NRF, nos Estados Unidos, em Nova York, né? E a gente foi visitar uma Big Tech lá. E foi curioso, né? Porque as pessoas que foram lá, o grupo de brasileiros, na hora de entrar nessa empresa, todo mundo mostrou ou uma foto do passaporte ou nosso ID, Digital. Um documento digital. Eles não aceitaram. Queria ver o físico. Aí eu falei assim, poxa, a gente está num país, alta tecnologia, tem que ter o físico. Cara, no Brasil a gente já não leva mais documento físico. A gente vai em qualquer... Seja num porteiro, acesso de uma residência já é um reconhecimento facial. A gente já está... A adoção que a gente tem aqui de tecnologia, né? E no pagamento não é diferente, né? Como a gente foi rápido para adotar ali a NFC, como a gente foi rápido para adotar o Pix, como foi rápido para adotar todas essas novas tecnologias, né? A gente gosta, né? E experiência de pagamento no Brasil, acho que é uma das melhores do mundo. Você vai nos Estados Unidos, você tenta dividir uma conta em 4 pessoas, você vai ver a careta que o garçom faz ali, né? E muitas vezes ele pega o seu cartão, leva lá na cozinha, sei lá, onde ele vai passar o cartão. Ele não passa na sua frente, né? E daí ele dá para você assinar um papel, nada. É uma coisa que você fala, isso aqui não existe mais no Brasil, né? E Estados Unidos, né? Então, realmente a gente acaba... Você acha que isso é devido a gente ter muita tentativa de golpe, que a gente acaba tendo essas inovações e essa segurança ou esse pagamento mais avançado? Cara, eu acho que também, tá? Eu acho que também, mas também pelo o quanto que as empresas que estão aqui, elas têm esse apetite de tecnologia. A gente também exporta muita tecnologia, né? Então, é algo que eu vejo não somente pagamento, também na indústria financeira e tal. Então, a gente tem muitos
muitos cases que o Brasil exportou tecnologia, né? Então, isso também faz parte do nosso DNA, né? Uhum. Sim, bacana. Bom, vamos falar dos eventos. Vocês participam de muitos eventos, né? Toda vez que eu vou em algum evento, tá lá a Cielo e tá o Daniel Queiroz lá no evento. Assim, é uma agenda brutal, né? Que você tem que encarar e muitas vezes assim os eventos acabam tarde e tal. Faz parte do trabalho, é difícil, é Sim, gratificante, como que é? E agora eu tô vendo que com essa aproximação aí dos bancos, Banco do Brasil, você está participando mais ainda de eventos em conjunto com eles, né? não, cara, é super gratificante. E aí, falar de evento, não tem como não falar da CBR Day, né? Sim, O vocês dia da estiveram lá, foi CBR. muito bacana. Foi muito bacana esse ano. E faz parte da nossa estratégia de estar ali, primeiro, junto com os nossos parceiros, de aportar valor para os nossos parceiros. E também respirar essa tecnologia que esses eventos promovem, né? Então, trazer o exemplo aqui próprio de vocês, foi um evento que transpirou tecnologia ali, e a gente aprende bastante nesses eventos. A gente consegue levar o que a gente tem no nosso portfólio, tecnologia, mas também consegue capturar muitos aprendizados para depois a gente refletir dentro, cara, tem tal oportunidade com um olhar diferente, né? Então, a participação desses eventos tem muito muito dessa estratégia de troca, de comunidade, estar próximo dos nossos parceiros e estar próximo dos clientes dos nossos parceiros, que na verdade também são os nossos clientes, né? Então, é uma forma da gente estar muito atento ao que está acontecendo no mercado, internalizar e ter essa reciprocidade, né? É diferente do virtual ou de reuniões isoladas, né? E ali Né? você acaba falando com gente do Brasil inteiro, né? No mesmo dia, né? E às vezes uma pessoa adora um produto, outra não entende aquele produto, né? Então é um aprendizado rápido ali, Cara, né? é muito curioso, porque aconteceu até no evento na CBR, passou uma das visitas nossas lá foi um desenvolvedor de software para uma solução específica. Aí ele viu que a gente estava lá no stand, que a gente colocou ali, puxa, a gente tem a nossa API de white label para Tap on Phone, né? Aí ele falou, pô, que bacana, não sabia que você tinha Tap on Phone. Eu falei, cara, tem e tal. Aí, onde é que tá a documentação? Eu falei, não, tá aqui, eu passei ali o link da documentação. Ele começou a ler na minha frente lá. Eu já queria integrar. Ele já queria integrar, ele falou assim, cara, hoje não, porque vai ter encerramento aqui, mas no final de semana eu vou integrar, cara. Eu falei, pô, bacana, tal, trocamos contato, colocamos time de tecnologia lá. Falei, cara, se tiver qualquer dúvida e tal. Ele falou, não, mas é simples, eu estou lendo aqui. Eu falei, caramba, você já está lendo a documentação. E é muito Legal. disso, né? Ter essas trocas e a gente consegue aprender bastante, né? Nessas... E cada evento tem, às vezes, um perfil de público, né? Lá na CBR vai muito dev, muito... o pessoal, como você falou, meio nerd ali. O cara, a conversa vai muito pro técnico rapidamente ali, né? Vocês têm que se preparar para esses eventos? Tipo, olha, esse evento aqui, Sim, vamos levar esse time aqui que vai funcionar melhor. A gente se prepara da mesma forma de quem promove o evento, se prepara com muita antecedência, sabe bem disso. A gente também se prepara com muita antecedência, primeiro para escolher os eventos que a gente quer participar, que faça sentido a gente participar, e depois que a gente calendarizamos, assim, cara, a gente vai nesse evento, a gente, de fato, prepara o time e prepara a empresa para participar daquele evento. E aqui a gente está falando, dependendo do tipo de evento, desde ter uma oferta diferenciada ali da ponta para trazer, e quando é um evento 100% de tecnologia, qual time que vai estar lá e quais são as tecnologias que eu vou ali apresentar, né? Então, a gente... existe um briefing, existe ali formas que a gente vai poder atender ali e a necessidade do time técnico, inclusive, participar, que foi no caso da CBR. Então, o time técnico da Cielo estava lá para tirar dúvidas pontuais, para ajudar. Legal. Até para eles acaba sendo uma interação também, né? Ele vendo se o produto está sendo bem compreendido, se a documentação que eles estão mostrando tão boa, né? Sim, sem dúvida, cara. E parte também da própria estratégia do Aliança, do Aliança Cielo, né? De a gente ter um olhar ali de essas empresas de tecnologia, as software houses, as RPs, não com um olhar ali de estar ali somente na cadeia, ser mais um stakeholders ali no que atende nossos clientes, mas pelo contrário, ele participar dessa proposta de valor de negócio, né? Como que a gente consegue se tornar uma software house um aliado nosso, e a gente também ser esse aliado para uma software house, né? Então, é uma forma da gente conseguir também ter sair muitos insights de negócio. A gente vai nas feiras ali.
Vamos falar um pouquinho sobre o Aliança, né? Que é o programa. Hoje você é head do Aliança? Eu sou responsável da Aliança, sou head de parcerias da Cielo. Uhum. O Aliança que está aí já, ano que vem, já vai fazer 2 anos aí do programa. É um programa que a Aliança ele faz parte desse novo reposicionamento da Cielo, de uma empresa que está ali na... Estamos ali, completamos 30 anos, a empresa, 30 anos, e é 30 anos inovando e aportando valor ali para o varejo, né? E como que a gente consegue continuar aportando e ajudando o varejo na ponta, né? A Aliança faz parte dessa estratégia corporativa de aportar esse valor para o varejo através dessa extensão e utilizar ali a força dos nossos parceiros como se uma proposta de valor complementar mesmo para o nosso cliente e vice-versa, né? A gente também quer ser essa proposta de valor complementar dos nossos parceiros. Então, essa é a estratégia do programa de parceria. O Aliança é um programa que atende tanto clientes e parceiros do mundo físico quanto do mundo online. E a gente percebe que cada vez mais vai deixar de existir isso, né? Essa barreira. Então, hoje eu tenho parceiros que a gente iniciou a parceria no mundo online e já estão no mundo físico. Uhum. E a gente já consegue enxergar ali como que estão aportando valor dos dois formas. E a gente já tem parceiros que começou a parceria no mundo físico e a gente conseguiu aportar valor de tal forma que ele migrou também para o mundo online. Legal. Foi, então, cada vez mais a gente consegue fazer essa sinergia dos dois mundos. Às vezes a software house, no Brasil tem talvez mais de 3.000 software houses. Então, a gente entende que a maioria deles são pequenas e médias empresas ali. E ele ter do lado dele um parceiro do porte da Cielo, com toda a tecnologia que ela pode proporcionar ali, né? E profissionais que ela pode ajudar até como consultoria, alguma solução. Sim, cara, outra. sim. Isso soma muito, né? Demais. E a gente se preocupou no Aliança de, sem dúvida, ter um aporte de valor de negócio, mas também de ter um time técnico, não somente para ajudar na integração, mas depois de suporte, cara. Então, a gente tem ali um time que é dedicado, de tal forma que a software house, puxa, eu estou querendo agora, surgiu uma demanda para ter ali, criar um catálogo online de produto, tal, puxa, será que eu não consigo já gerar um link de pagamento online? Como é que funciona? Cara, eu vou te colocar com o meu time técnico online para te ajudar nessa jornada. E esse pessoal já tem um monte de ideia que já traz ali, puxa, é um ambiente diferente, você tem que ter esse cuidado, tem um ambiente que tem mais propício para fraude por causa disso, daquilo outro, então já consegue já prestar essa consultoria e já adiantar ali quase que um atalho ali de entendimento que ele já consegue, puxa, eu consigo fazer uma solução mais ágil aqui. Legal. Eu tive no lançamento do programa Aliança, até o presidente da Cielo teve lá, né, discursou, ou seja, é muito estratégico para a Cielo. Tava o Stannis, os presidentes, tava todos os vice-presidentes da empresa, tava lá, porque de fato faz parte da estratégia, como eu comentei, né, da estratégia corporativa da Cielo. E a gente viu no passado algumas adquirentes comprando software house, né? A gente entende que a captura está lá na ponta e muitas vezes quem vai fazer a captura é o software de gestão, é o PDV que vai fazer. Então a gente entende esse movimento da adquirente querer estar ali no PDV ou de alguma forma influenciar a empresa do PDV para conseguir colocar a adquirência dela, né? E no passado algumas compraram software house achando que iam chegar na ponta fazendo isso, comprando, mas nunca você não vai comprar todas e você não vai conseguir atender todos os segmentos. Então, o Aliança é um pouco isso, é você, em vez de comprar empresas de software para chegar na ponta, você ter parceiros que faz essa última milha ali. É isso, cara. A gente acompanha esse movimento, né? Esses meninos não comentamos, mas faz parte da estratégia da Aliança a gente, quanto Cielo, ter ali esses parceiros como aliados e, principalmente, ter um movimento de integração de tudo que eu tenho, tudo que a Cielo tem. Então, a gente fala que quase 100% das soluções da Cielo são integráveis. Uhum. E quem que vai integrar? Vão ser software houses, né? Então, estou falando aqui desde uma integração que eu mais conhecida ali de um Smart POS, que vai estar ali embarcado, quem vai capturar o Smart POS. Pode ser meu, pode ser dependendo de uma outra empresa próprio, como soluções também de um API de pagamento e outras formas, né? Então, como eu falei aqui do Tap on Phone, também ele é integrável, é um white label. Na frente está ali para o cliente, ele enxerga a Cielo só no momento do pagamento de falta, ele diz, puxa, não, a Cielo está aqui por trás. Então, cada vez mais termos solução, e isso a gente tem bastante, são soluções invisíveis, né? Para ter essa jornada fluida. Então,
E na ponta, quem vai disponibilizar para o cliente vão ser as software houses, vão ser os ERPs, né? Então, por isso, essa estratégia da aliança, a gente dá essas capacidades, encurtar esse caminho de integração, ajudar, porque no final do dia vai ser fluida a jornada para o cliente dos nossos parceiros e para o nosso cliente, né? E a software house passa a ser quase que um multiplicador ali, uma força de vendas daquilo, né? Sim, sim. Quais são os benefícios para a software house que participa do Aliança? Além de ter acesso a toda essa tecnologia e suporte, ela participa, tem algum ganho financeiro da transação, alguma coisa assim? A gente tem modelos de incentivo, né, ali para dentro do programa, mas principalmente a gente entende que é um diferencial ali competitivo para as software houses, a gente faz com que eles possam participar ali desse momento de negociação, né, de rodadas que a gente tem, tanto rodadas estratégicas como no dia a dia do nosso varejo, né? Então, desde a gente trocando indicações, colocando a portal valor. Então, efetivamente é uma das formas ali que a gente consegue aportar valor, como você comentou, tem uns números recentes, 3.000 a 2.000 software houses que tem jornada de pagamento, e tem essa necessidade de estar ali próximo do adquirente e também ali ter novos clientes, né? E a gente consegue, de alguma forma, ajudá-los a ter novos clientes, porque uma vez que o cliente está integrado com a Cielo, com a software house, é um cliente que no final do dia fica mais tempo com a gente, é um cliente rentável, é um cliente feliz também, porque está tudo funcionando. E também ter capacidades que a gente desenvolveu dentro do programa de ter uma jornada unificada. Então, muitas vezes, o cliente, quando ele tem qualquer tipo de demanda, ele não bate, às vezes, na Cielo. Ele bate na software house para resolver ali. A software house presta muito um papel consultivo de tecnologia. E quando fala de tecnologia, vai também a pagamento, né? Então, a gente dá acesso para as software house para também ser esse braço nosso. Meu cliente pediu, sei lá, um terminal adicional, ele vai lá, pede, ele tem essa autonomia, né? Então, faz parte da nossa estratégia encurtar esse caminho e ser, de fato, uma extensão integrada. É sempre integrado, desde o atendimento, desde a integração e até na ponta, de fato, executar ali, você está ali nessa cadeia dos stakeholders. Ou seja, quando a software house homologa o software dela para rodar na maquininha da Cielo, na Smart POS ali, ela ganha uma vitrine de mais de 1 milhão de terminais que ela possivelmente podem ser clientes dela, né? Sim, sem dúvida. E a gente está falando que cada vez mais, numa adoção de Smart POS, então a estratégia de androidização do parque, essa vitrine vai amplificando, né? Então, para fazer sentido. Substituindo as maquininhas que hoje são só dedicadas a pagamento, né? O Linux ali, né? Por maquininhas com Smart POS. Né? Smart POS, exatamente, cara. Bacana. A máquina Smart POS, ela pede um sistema, né? Não faz muito sentido você ter uma Você Smart não tem POS. ali, puxa, no final do dia, você tem ali uma série de ferramentas que você consegue embarcar dentro de um Smart POS para ajudar, né, o varejista na ponta. Inclusive o software de gestão, né? Então, faz parte dessa estratégia nossa a gente ter esse parque, e esse parque tem que ser integrado, cara. E Qual empresa pode fazer parte? Assim, tem algum limite de uma software house interessada? Assim, ela fala, poxa, o cara... Às vezes ele se acha pequeno, fala, eu sou muito pequeno, eu vou ligar assim, ela não vai nem me receber. Como que ele começa o contato para fazer parte do Aliança? Posso depois passar ali, colocar na descrição ali, mas temos uma LP, ele pode se cadastrar lá. A gente deixa na descrição do vídeo, tá? O link. Ele pode conhecer ali o Aliança, a gente fala um pouco dos benefícios, ele pode se cadastrar lá e depois o time entra em contato, não temos nenhum tipo de restrição, acho que o primeiro ponto, ele é uma software house que aporta valor para o cliente, que a gente também possa aportar valor. Para a parceria, não é somente um lado aportar valor, é uma via de mão dupla, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. Se faz sentido ter essa via de mão dupla, já está apto ali para participar do Aliança. Legal, eu percebo que você falando assim, dá a impressão que o Aliança puxa um pouco até dessa cultura da Cielo que você citou no começo da conversa aqui, dessa leveza de relacionamento. Sim, cara. E parece que veio isso um pouco para a Aliança também. Né? A gente cultiva muito essas relações, que no final do dia somos pessoas, né? Sim, então, como que a gente, enquanto Cielo, enquanto Aliança, consegue aportar esse valor de forma leve e ajudar aqui o dono de uma software house, às vezes é um empresário que precisa ali de um apoio, de alguns insights e tal, e a gente traz todos os passeios para dentro da Cielo. A gente tem portas abertas com eles, participam de reuniões conosco, eles participam ali de momentos que a gente tem estratégico, que a gente convida ali, eles têm
esse dia a dia e traz insights para ele também, inclusive, assim, puxa, vital insights, escuto muito isso dos parceiros, cara, naquela reunião que eu participei, naquele evento que vocês promoveram, trouxe esse insight que eu mudei a forma que eu posiciono a empresa ou me ajudou a tomar uma decisão que eu estava na dúvida com aquilo que você trouxe, que vocês trouxeram, foi bacana, tal, é gratificante para a gente, de alguma forma, enquanto empresa, poder aportar esse valor. Bacana. Para falar com software house é um pouco diferente. Você vai lidar com software houses grandes, que atendem, sei lá, 10 mil clientes, e vai lidar com software house que às vezes atende 100 clientes. Então, você tem que ter um time, às vezes, preparado. E muitas vezes, um desenvolvedor que está falando ali com alguém da aliança, ou seja, um cara mais nerd, um cara que vai falar um techniquez ali, você tem que ter um time preparado para atender todos esses cenários. Desde um mega empresário ali, que vai falar muito mais de business, outro que vai querer falar o techniquez da integração tal. Tem que ter um time bem preparado. É algo que a gente puxa bastante ali pro time do Aliança, é ter ali esse olhar. A gente fala assim de um programa de parcerias com empresa de tecnologia, você tem que estar ali entendendo dos dois mundos, tanto de negócio, mas também tecnologia, obviamente não com tanta profundidade como o próprio desenvolvedor, mas você tem que ter ali, estabelecer um diálogo até para poder endereçar ali os movimentos que a empresa está demandando de forma inteligente dentro da Cielo, né? Então, o time ele consegue estabelecer ali um nível de comunicação, um time de desenvolvimento. Entendi, então sua dor é essa, é esse time que vai te aportar. Porque, às vezes, as dores, as oportunidades, elas se repetem, então consegue já conectar de forma mais ágil, né? Então, o time está sempre participando de fóruns de tecnologia, aprendendo, faz parte, e a gente aprende muito com os parceiros, principalmente isso. Né? E os parceiros também ensinam muito, inclusive na Cielo, para aportar, cara, está acontecendo isso, tem esse movimento do mercado, vocês estão olhando, puxa, que bacana, vamos conversar um pouquinho mais? O brasileiro é muito criativo, né? Eu vi, por exemplo, hoje tem software houses enormes que elas estão especializadas em igrejas, para fazer pagamento com Pix ali, da doação ali do fiel, né? Então, é um business que não existia, né? O cara teve uma ideia e informatizou aquilo. É isso, né? E tem muitas necessidades no mercado que as software houses vão entendendo e vão desenvolvendo de forma criativa para, sei lá, tem situações que... e aí falando dessa omnicanalidade, né? A gente tem muitas empresas grandes que tem ali como proposta de valor aqueles clubes de compra, né? Aquela assinatura que você faz ali, estou pagando com uma recorrência. Na maioria das vezes a recorrência acontece no universo online, mas a compra, a empresa também tem um PDV. Como é que eu faço para ter ali uma recorrência, eu capturo a transação no mundo físico e eu vinculo e tal, então... Existem demandas muito específicas para cada um dos cenários. Então, e a software house consegue entender isso de forma criativa, orquestrar, né? Mas ela sempre ali, quando tem a jornada de pagamento, a gente tem que ter uma empresa que também consiga orquestrar esse pagamento, né? Então, quando a gente fala aqui de omnicanalidade, a gente consegue apoiar nessa omnicanalidade porque... Você tem várias formas de captura. A gente tem várias formas de captura e a gente tem capturas integradas. Independentemente do canal, do mundo de onde originou-se, né? E tem coisas que é bem pontual, né? Então, te falar que a gente tem uma operação que é de abastecimento de aeronave. Então, tem uma demanda de um cliente específico que trouxe para a gente, uma distribuidora, que ele tinha ali uma operação de abastecer aviação executiva. E sempre era um invoice ou algum tipo de pagamento que tinha ali uma fricção, né? Puxa, como é que eu consigo automatizar isso, cara? Então, eu vou colocar ali um Smart POS para na hora que está fazendo abastecimento ali da aviação executiva... Já vem com a maquininha. Já vem com a maquininha, já faz... Mas aí não é tão simples. Você vai assim, puxa, mas então não você vai passar o cartão? Não, cara, porque você imagina que o valor de transacional ali, ele é alto. Isso dá algum problema com o limite do cartão? Como é que a gente resolve isso, então? Poxa, então tem que ter uma pré-autorização. Poxa, uma pré-autorização de quanto? Como é que funciona? Então, existe dificultadores que você tem que ter uma empresa aberta para entender a demanda específica. Então, a gente conseguimos ali customizar
desde jornada de pré-autorização, desde a forma que a gente entende que é uma transação que acontece para aquele cliente, de abastecimento da aeronave executiva, para ser fluida e, de fato, resolver a dor, né? Você tem que mergulhar no negócio, entender Entender, realmente como o negócio funciona, até para você conseguir dar bons conselhos na é questão isso, de e pagamento. dessa segurança. Então, sei lá, a gente agora estamos aí no movimento de carregamento de carros elétricos em operação também, Sim. mantendo aqui a linha de, de inovação que tem acontecido, né? Então, durante um bom tempo, aquele abastecimento ali de carro elétrico era gratuito, né? Você estacionava, ia fazer seu lanche ali na loja de conveniência. Hoje em dia, as empresas estão cobrando, né? Porque tem um custo ali. Às vezes cobra pelo estacionamento, às vezes cobra ali pela carga, mas ninguém sabe o valor que vai dar. Como é que eu também tenho uma operação de uma pré-autorização para que não seja algo que a pessoa deixou lá, ficou o dia inteiro o carro, tá, então ficou ali rodando o taxímetro ali que está cobrando ali daquela posição que está sendo ocupada para poder carregar. Como é que faz essa garantia que o cliente ele consegue de forma fluida também, não ser algo muito complexo, não posso bloquear um limite alto, senão ele não se sente seguro, poxa, só estou abastecendo aqui o carro elétrico. Então, tem necessidades específicas que você tem que ter ali a capacidade que a software house ela vai entender, ela vai desenhar um cenário ali que ela vai atender a dor do cliente, mas a gente também tem que aportar para, de fato, ele consiga resolver essa dor. Legal. Eu tenho uma visão que a maioria das software houses sempre deixou em segundo plano a questão de meios de pagamentos. Muitos softwares, eles terminavam a jornada de pagamento na tela, mas sem qualquer integração com as maquininhas. O cliente saía do PDV, pegava uma maquininha autônoma e fazia o pagamento. E parece que agora elas estão vendo a necessidade de se Era juntar, impressionante. né? O que você acha que é o que mais eles procuram? Né? São as Smart POS? Qual é a integração preferida, o mais procurado? Sem dúvida, as Smart POS é disparado, Daniel, mas tem muito disso, como existe muita especialização, né? Então, a gente está num ambiente, num momento que existe uma customização, né? Uma hiper-customização de atendimento. E a software house ela consegue ter customizar ali para atender de fato. E essa customização ela também passa pelo pagamento. Então, o Smart POS ele atende ali uma dor específica, tá? De mobilidade, tem várias formas ali de atender, mas existem também outras demandas ali que você tem que ter um ambiente tecnológico, seja para tokenizar, desde que você falou ali de um reconhecimento, algum ID, hoje fala-se muito da pessoa ser o ID dela, né? Então, como é que consegue fazer esse tipo de tokenização, né? Então, cada vez mais com essa personalização que está acontecendo, o consumidor já não percebe onde terminou o software, onde começou o pagamento, né? Fica tudo muito invisível. E esse é o papel Isso nosso. é uma boa jornada, Isso né? é bom jornada. É quando você fez o pagamento, acho que é quando todo mundo lembra na primeira experiência de andar de Uber, né? Você andou assim, Sim. puxa, já pagou já, tal. Você teve Posso ali descer sem pagar? uma quebra ali, que no início era tudo assim, puxa, é diferente, hoje em dia já é natural, né? Ninguém mais pensa nisso, né? Então, Exato. e tem acontecido isso nas jornadas de pagamento, né? É, E a Cielo se preocupa de ter capacidade e tecnologia para ter essas jornadas invisíveis e fluidas. bacana, porque o pagamento ele não pode ser uma fricção na jornada de compra, né? Não, Às cara. vezes o cliente acaba desistindo porque ficou complicado demais pagar, né? Sim, sim. Ele já pôs tudo no carrinho, tá tudo ali, aí eu começo a pedir um monte de coisa, começo a ficar falar, quer ser uma coisa? Vou embora. É isso. Pode perder a compra, né? Se Sim, não tiver sim. uma jornada fluida. E a gente tem uma pesquisa que quando o cliente ele vai fazer uma compra, ele já 50% já escolhe a primeira forma de pagamento. Depois ele vai fazer a compra. Vou pagar com cartão. Vou pagar com Pix. Depois ele vai fazer a compra. Então, você tem que ter ali as tecnologias, as formas de pagamento. Não é a gente que vai impor ali o que o cliente quer. Pelo contrário, a gente tem que saber estar atento à forma que o cliente quer pagar e eu ter ali a tecnologia e ter a forma de receber, né? O Pix virou um bom negócio para adquirência? Sem dúvida, cara. Falando ali da adoção de tecnologia, né? O Pix aí tem se transformado cada vez mais. Existe uma agenda do Banco Central de ter cada vez mais
novas funcionalidades. Tivemos recentemente o Pix programado, né, a recorrência no Pix. Temos na Cielo o Pix para NFC, que você consegue pagar para NFC. Já dá para pagar para aproximação. Já para aproximação. Então, tem sido ali uma forma de cada vez mais a gente, tanto de inclusão, mas também de capturar ali todo tipo de necessidade, não necessariamente a gente consegue só endereçar ali com cartão e ele vai ali também com Pix, né? Então, a gente tem isso. Eu percebi que no lançamento do Pix, muitos comerciantes colocaram o QR Code dele com a chave, falando agora não preciso mais cartão, mais nada. Ó, paga no Pix, meu Pix está aqui. Mas começaram a levar muitos golpes, né? O Pix estático é suscetível a muitos golpes no mercado, isso ficou muito conhecido, né? E daí hoje o Pix integrado ali na maquininha, na adquirência, resolve bem essa dor, né? O cara tem certeza que foi pago sem precisar ficar abrindo a conta dele, né? Eu acho que como toda a evolução ali de novas tecnologias, ele vai passando por novas camadas, novas funcionalidades. Eu acho que é o caminho natural, como pagamento, cara, de cartão. Cartão o tempo inteiro a gente tem novas funcionalidades, agora é um 3DS, outros tipos de autenticação. Então, isso faz parte da evolução, porque a tecnologia está cada vez mais acelerada, essa transformação, né? Eu li um artigo recente que falava que hoje a gente está no momento Gutenberg da tecnologia. Gutenberg inventou a prensa, né? Então, de repente, todo mundo tinha ali capacidade de imprimir algo. E hoje, com tudo que a gente tem disponível no ambiente de nuvem, de você desenvolver algo com maior facilidade, a tecnologia está muito acelerada. Então, desde o microfone, tem um software aqui embarcado, desde uma câmera. Hoje, então, a tecnologia está muito acelerada, dado o momento que a gente tem. E aí, com isso, a gente também tem novas entregas tecnológicas o tempo inteiro, né? Então, e pagamento tem acompanhado essa tecnologia. Começa a ficar possível algumas coisas que antes eram só cenário de ficção científica. É isso, né? O próprio Pix mesmo, ele só virou um sucesso porque todo mundo tem um celular na mão hoje em dia. É né? isso. Se a gente não tivesse um dispositivo como o celular, talvez não pudesse existir o Pix, né? Sim, sem dúvida. Até citando um pouco isso, curioso também como a reforma tributária está sendo aplicada. A gente teve um evento aqui ontem, falamos muito de reforma tributária e ficou bem claro que o governo só consegue fazer reforma tributária atualmente porque ele tem a software house. Ela foi feita para a software house, ou seja, quem vai ter que fazer todo o arcabouço da reforma tributária funcionar é a software house dentro do software dela. Né? Se o governo não tivesse isso, se não tivesse as empresas seria difícil. Provavelmente não conseguiria nem desafio ali, né? fazer a reforma do jeito que ele queria. Né? É interessante, a tecnologia ela permite novos negócios, né? Sim, sem dúvida. A tecnologia, né? Sem dúvida. Cara. Bom, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Mas é uma curiosidade que eu tenho até. O Brasil é líder na tecnologia de meios de pagamentos, mas por que a gente não exporta isso para o resto do mundo, assim? Parece que meio de pagamento é muito fechado por país, né? Por exemplo, a Cielo, ela consegue atuar em outros países, ela conseguiria levar todo esse know-how que ela tem para abrir uma operação em outro país, ou isso não faz o menor sentido para empresa? Quando a gente fala de adquirência, acquire, cada país tem seus... desde reguladores diferentes, formas diferentes. O arranjo, no final do dia, ele é o mesmo, mas existe muita especificidade ali para cada país, né? Então, parte da tecnologia ela é exportada, mas existe muita customização e muita construção para o país, né? Então, você acabou de falar da reforma tributária. É muito nosso, né? Então, tem ali as especificidades. Da mesma forma, o pagamento. Então, tem muito disso de... muita regulação. Muita regulação também. E não necessariamente o modelo que você tem aqui, que está funcionando, que aporta valor, que tem essa fluidez, vai dar certo em qualquer outro país. Então, existe ali por diversos motivos, desde a questão de tributação, seja da forma que o arranjo está constituído, da forma que o mercado consome pagamento, e às vezes da forma que o sistema financeiro daquele país, como ele é orquestrado, como que ele atende a população. Então, tem muitos elementos ali para poder dizer que, puxa, consegue replicar ou não, né? Não é
não é tão... Existe uma ciência ali por trás para poder fazer sentido aí para as empresas. Então, por isso que é muito comum ter essa atuação muito por país, né? A gente fala no universo online é mais diferente, mas quando a gente fala na operação física tem essas peculiaridades, né? E até os hardwares, né? Aqui a gente pega as maquininhas, as Smart POS, tem a questão de chave, que a adquirente disponibiliza a chave ou não. As máquinas que são dela tem a chave dela, lógico, mas as máquinas de fabricante abertas é toda uma negociação para se conseguir a chave daquela adquirência lá. Sim, sim. Aí você vai para o PINPAD, né? Que é outra coisa, né? Já tem as chaves lá. Já está lá a livraria. Lá, né? Mas tudo isso porque a legislação nossa foi construída dessa forma, né? Ou seja, então no Brasil funciona assim por causa de decisões legais que tomaram e o arranjo ficou desse jeito. Sim, né? sim. E também tem assim, né, eu acho que passa também por um momento de evolução, a gente volta nesse tema, né, de evolução da tecnologia, né? Então, está muito preso ali, como se falar de pagamento, era só a maquininha de cartão. Hoje em dia a gente já tem ali a gama, ali, a gente fez um estudo, encomendou com alguns clientes nossos, a gente vê que existe ali um entendimento de que vai acontecer uma desmaterialização do POS. Então, cada vez mais a gente está falando de ser mais software e menos hardware. Ou virar tudo tap and phone. Ou virar um tap and phone, ou virar outras formas de você ter captura do transacional, né? Você deu o exemplo do próprio sucesso do Pix pelo fato de estar com do smartphone. Tudo é software, né? Então, sim. ali virou uma plataforma. Então, cada vez mais a gente vai ter plataformas que vai fazer tudo, né? Os bancos estão para super apps. Então, tudo está virando embarcado em software, né? E pagamento não vai ser diferente, né? Então, existe essa evolução. E, por isso, também a preocupação nossa de estar ali, se o mercado está caminhando, ou como é que eu consigo acelerar essa tendência do mercado e estar ali na vanguarda, né? Existe essa preocupação. Às vezes até um movimento social acaba acelerando, né? Por exemplo, a aproximação, se não fosse a pandemia, que todo mundo foi meio que obrigado a pagar por aproximação, para não ter nem que encostar na maquininha, aquilo talvez demorasse muito mais para se popularizar, né? Mas aquilo foi meio que forçado e a gente adotou muito rapidamente aquilo, né? Total. Você vê outra tendência aí, da forma como a gente paga as coisas aqui no Brasil acontecendo? Ou tem algo que vocês já estão estudando para de repente, começar a trazer? Nem falar assim de tendência, eu acho que tem várias tendências ali que a gente vem acompanhando, sem dúvida, da própria forma que a gente está capturando o pagamento. Eu te falei no início de você virar o token, né? Hoje em tudo a experiência quando você tokeniza, ela é muito mais fluida. Eu acho que todo mundo gosta quando vai entrar fazer uma compra online e tem a possibilidade de você pagar com a sua e-wallet. Seja no Google, seja na Apple, é muito mais fluida a transação, né? Não precisa ficar cadastrando cartão... E ali é uma forma tokenizada, né? Como é que então, o wallet, puxa, e no físico, como é que eu também consigo ter... Puxa, NFC também é a forma de estar ali. Mas o que mais? O que eu consigo ter de forma de tokenizar, né? Então, tem essa preocupação de explorar mais esse universo de tokenização. Então, um reconhecimento facial ou um pagar com a palma da mão, nada mais é que você tokenizar, né? E ali é seu, aquele ID é seu. Então, você ter essa aceleração de tecnologias, de cada vez mais você é o seu token, né? Então, eu consigo pagar em qualquer lugar porque sou eu. Eu estou lá, eu sou o Daniel, eu tenho capacidade de provar que eu consigo pagar. Não, como é que a gente consegue ter isso, né? Então, tem sido essas tendências que tem norteado ali e cada vez mais a gente tem que estar atento a elas, né? Teve um pessoal aí que estava coletando o íris, né? Eles fizeram até um aparelho, uma órbita, assim, que escaneava a íris da pessoa. Aquilo parece que não foi muito para frente, né? Isso daí, né? Acho que tem de tudo. Mas, de fato, assim, você ter ali, você utilizar esses recursos, ele vai ser ali acho que obviamente, tem uma questão da barreira cultural, né? Tem ali essa adoção, ela segue uma curva ali, mas quando você entra ali numa quebra de barreira
tanto cultural quanto também de tecnologia para ser mais fluida, a gente entra naquela curva exponencial, né? Então a adoção ela fica muito mais rápida. Então acho que o mercado está indo para cada vez tirar essas fricções, para quando conseguir vai ser uma adoção da mesma forma que for o Pix, cara. Sim, e tudo isso com muita segurança, né? Porque Sim. você deixa mais fluido, mas os hackers já começam a imaginar como é que como é que eu pego o token de uma pessoa ali. É isso, né? Que hoje isso que você citou é interessante, que é uma grande dor das pessoas, né? Você tem que ter um monte de senha num monte de site. Se realmente você tivesse uma forma rápida de mostrar o seu token ali com segurança, que você é você e todo mundo aceitar aquilo, resolveria uma dor mundial. Mundial para tudo, né? Não só pagamento. Eu li uma entrevista de CEO de uma empresa que, acho que, se não me engano, foi da One Password, que ele falou assim, nossa ambição aqui é de não ter mais senhas. Pô, mas você dá... então é isso, né? A gente ter essa forma de... E a tecnologia está caminhando para isso, né? A gente vê ali tantos agentes, tanto tá ali entendendo ali, já sabe que é você, então se dá essa segurança, né? Então acho que está caminhando para isso. Legal. Para a gente fechar a conversa aqui, que conselho que você dá para o dono de uma software house que ainda não tem nenhuma integração com o meio de pagamento? Esse cara está correndo risco de existência. Por que ele não participa? Você acha que ele deve participar? Ele está perdendo algo? Que conselho que você dá para esse cara? Poxa, eu acho que se fosse falar aqui, Daniel, procure ter parcerias. Eu vou dar uma guinada aqui para falar de parcerias, né? Faz todo sentido das software houses, das RPs ali, procure ter parceiros, né? E adote as empresas de pagamento como parceiro estratégico. E aí, quando eu falando aqui do Aliança, é uma das preocupações nossas de estar ali, aportar valor com essas parcerias, para ajudar, ter essa troca, mas também auxiliar, ajudar, e principalmente, que eu falo que é o principal quando você você firma uma parceria, é uma parceria que te acompanha em todo momento, do teu ciclo de vida. Então, se é uma software house que está no momento inicial, a gente vai estar ali, vai estar junto nesse momento inicial, virei ali uma Big Tech, eu tenho a capacidade também de te aportar valor quando você se tornar uma grande empresa de tecnologia. Então, estabelecer uma parceria que acompanhe desde o início até o final, né? Isso é uma parceria, a gente se preocupa com isso. Então, quando você fala de software houses que ainda não estão integrados com pagamento, cara, vamos junto ali, construir essa parceria para o início ali de integração e vamos andar juntos. Talvez hoje não faça nem muito sentido o cara ter um software que não tem uma jornada de pagamento incluída ali nele, né? Ele tem que terminar isso numa outra máquina, né? Ele não fica bom para o cliente dele, né? Fica uma jornada quebrada, né? Então, começa, depois aí você puxa do balcão ali uma maquininha que é só para pagar, poxa, eu já paga aqui. Depois a conciliação tem que ser feita. Cara, e você ter a tranquilidade, você passar para o teu cliente a tranquilidade dele fechar o caixa, ele saber quanto que ele vendeu no dia, a forma que ele vendeu no dia, quanto que ele vai receber, muitas vezes por essa falta de integração não consegue aportar esse valor para o cliente na ponta. Cara, você fechou sei quantos mil reais hoje, foi tanto em débito, tanto em crédito, tanto em Pix. Isso aqui você vai receber nessas janelas aqui, de acordo com a tua adquirência. Bacana, muito bacana. Quer deixar um último recado para a nossa audiência? Bom, queria agradecer mais uma vez, parabenizar aí por todo o movimento da CBR, reforçar aí nossa parceria, contem com a gente, contem com a Cielo, contem a Aliança ali como, de fato, um aliado para a gente cada vez mais aportar valor no varejo. Bacana. Falou. Daniel, muito obrigado. Obrigado a todos vocês aí que assistiram, gostou. Compartilha o vídeo aí com seus amigos. Toda semana a gente está publicando um vídeo aqui com uma personalidade ilustre aqui do mundo da automação comercial. Obrigado, Daniel. Valeu.